Graça e paz do Senhor, estamos aqui mais um dia na nossa querida leitura bíblica e hoje mais um capítulo de 1 Coríntios, já a gente acaba. Vamos lá. Os dons de profecia e de línguas. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. A gente já viu aí da importância do amor e busquem com dedicação os dons. A gente busca os dons. E aí falou principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém a entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina, até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons, tais como flauta ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Então vamos marcar aqui. Além disso, assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos para terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificando. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras. Olha só. Na igreja, eu prefiro falar 5 palavras que dê para entender do que 1.000 palavras em uma língua estranha. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros falarei a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas não são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se entrar algum descrente ou não instruído quando estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Mas algum descrente não instruído. Certo. Assim ele se prostrará o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: realmente,
Deus realmente está entre vocês, olha só. Se toda igreja se reunir e falar em línguas, alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos. Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, por todos será julgado. Falou aqui a diferença de toda a igreja falar em línguas e de toda a igreja, profetizando. O que o dom da profecia faz. Isso daqui. Importante, né? Estudar exatamente o que o texto quer dizer. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Olha só a instrução. Não deve ficar uma bagaceira, tem que ficar 2 ou 3 no máximo, e olhe, tem que ter interpretação, porque senão vira uma baderna. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Um recado aí para os profetas. Eu não sou contra, tá? Não sou contra, mas eu entendo sim que é necessário prudência. Tração-se dos profetas, falem 2 ou 3 também, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Olha só a instrução que Paulo está dando. O que a gente mais vê em algumas igrejas? Profecia e gritaria. Orações em línguas e profecias e profetadas. O que é que está dizendo aqui? Ordem e decência. No máximo 3. Falando em línguas, no máximo 3. Profetizando. E olhe, os que não estiverem profetizando, julgar cuidadosamente o que foi dito. Por quê? Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Que Paulo foi machista e opressor, né? Contexto, tá, gente? Aqui ele estava fazendo uma carta aos coríntios. Tem que lembrar como era a cultura dos coríntios, como era a época, né? 2000 anos atrás. Então foi por isso que foi citado isso. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Vocês são o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que está escrevendo a vocês é mandamento de Deus, do Senhor. Se ignora isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. E também, não proibam de falar em línguas. Mas tudo deve ser feito, o quê? Com ordem e decência. Capítulo muito bom aí. Excelente, na verdade, sobre igrejas, né, denominações, a pentecostal, a batista, que é uma regra para todas, né? Seja qual for até citou a palavra, né? Eita. Seja qual for a congregação, acho que foi essa palavra. Acho que foi isso. Enfim. Seja qual for o viés da igreja, que ela seja próxima à Bíblia e o que está escrito aqui. Amém? É isso, um capítulo bem legal, um capítulo bem... Gostei mesmo, bem interessante. É isso, amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. E até amanhã.